A segunda leitura, ela fala assim: Irmãos, quando se completou o tempo previsto de Deus, enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascida justo a lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebessem a filiação adotiva. E porque sois filho de Deus, enviou os nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. Assim já não eis escravo, mas filho e filhas. És também herdeiros de tudo isso por graça de Deus. Ou seja, a gente não tem mais chance de ir para o céu. Nós agora só somos salvos por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, eu e você não tinha como ser salvo. De maneira nenhuma. Porque a gente vivia na lama, a gente vivia no pecado. O pecado foi liberto, foi quebrado porque Jesus morreu pregado na cruz para nos salvar. Mas isso não significa que a gente tem que não rezar todo dia. Isso significa que você não precisa ler Bíblia. Isso significa que você não precisa ir para a igreja. É pelo contrário. Isso significa que você tem que estar na igreja, tem que estar lendo Bíblia, tem que estar vigiando os 10 mandamentos. Isso é, e tem que ter os sacramentos. Por quê? Porque é através dos sacramentos que você vai receber a bênção de Deus, como já falou na leitura anterior. Veja, quando dizer assim, você é batizado, batizada, ali não foi pessoas humanas que te batizou. Ou seja, foi a água humana. Você viu a água ser batizada, as pessoas ali, mas o Espírito Santo desceu sobre você naquele momento e te ungiu filho de Deus. É por isso que quando você recebe batismo, os pecados é apagado tudo. Os pecados original. A partir daquele momento, você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. Não é que você vai ver o Espírito Santo descer numa pessoa e ser a mesma. Não, você não vai conseguir ver isso, nem eu. É através da nossa fé. É por isso que fé não é só dizer fé. É preciso, dizer assim, melhor dizendo, presenciar vários fatos que acontecem na sua vida de ruim e você permanecer ali na santidade, permanecer rezando, permanecer com Deus. Porque o que muitos faz, porque diz assim, tenham fé, mas quando vem a tribulação, o que muitos faz é vazar da igreja. Ah, Deus não livra ninguém, Deus não sei o quê, porque eu passei por isso, passei por aquilo. Não, meu filho, minha filha, não, Deus falou que a gente reza o Pai Nosso, não é para Deus livrar vou dizer assim, da situação de nós cair no pecado, não é isso. Mas é que Deus está ali conosco, mesmo nós errando, mas está ali. É o que acontece mesmo na doença, mesmo que você estiver passando nesse momento, na tribulação. Eu não sei qual é a situação. Mas Jesus está com você. Se você é uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa que recebeu o batismo, recebeu o sacramento, você está tentando viver, você ia para a igreja, você vai na igreja. Isso quer dizer que Deus está conosco, mas não livrando de tudo. Veja para Jó. Jó foi um homem santo, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Pelo que ele era, não era para ele passar por isso. Mas veja que depois, o que aconteceu? O Jó teve tudo em dobro. Em dobro. Por causa da fé dele. Quando vem esse tipo de situação, é para provar a sua fé e a minha fé. É ali que Jesus vai te dar a coroa. Por exemplo, tem uma situação. Uma situação de pecado. Você vai e cai. Pronto. Você tem fé. Mas você cai naquela situação porque sua fé estava fraca. Aí o que é que Deus vai fazer com você? Não, te dar outras oportunidades para você se redimir. Ou seja, quando tiver outra oportunidade, você vai começar a rezar mais, procurar confessar, e aí vai fortalecendo.
E aí você vai crescendo espiritualmente. Aí quando você, por exemplo, tem um pecado, você venceu aquele pecado. Que você... Pecado mortal, vou dizer assim. Quando você não caiu naquele pecado, o inimigo te usou a isso que você não caiu. Pronto, você já mudou de patamar. Se você está no primeiro degrau, você vai para o terceiro degrau. É dessa forma que a gente chega em Cristo. Por isso que tem coisas que eu podia até falar aqui nos meus vídeos. Tem coisas que eu podia falar no meu vídeo, mas não falo por quê? Porque vocês não vão entender, não vão compreender. Eu compreendo, entendo, porque foi eu que passei, é eu que vivo. Então não tem como vocês compreender e entender. Muitas coisas eu não falo. Mas as coisas mais leves eu vou falando para vocês entenderem e compreender as coisas de Deus. Aí diz assim, vai vir muita crítica, vai vir pessoas dizendo que você é falso profeta, como já teve, né? Isso não pode dizer que, isso não pode fazer com que eu largue de pregar, isso não pode fazer com que eu entre em depressão, não. Essa crítica é pelo contrário, eu tenho que crescer na fé, eu tenho que aumentar mais minha fé, crescer mais na fé. Não brigar com essas pessoas que vêm dizer que eu sou falso profeta, não é isso. Não é isso que Deus ensina. Isso é situação que Deus coloca na sua vida para ver se você realmente está com fé, se realmente você ama Cristo. Então, gente, fé é algo que você tem que dizer que tem. Às vezes eu digo assim, eu penso assim, a gente não deveria dizer que ter fé, mas às vezes a gente deveria ficar calado. Por quê? Porque tem situação na nossa vida que a gente diz que tem fé, mas às vezes até situação leve e a gente acaba caindo na fraqueza. Isso não é coisa de que tem fé. Fé é que nem Jó. Perdeu tudo, continuou. Só a fé. Então, vamos aprender a ter fé e falar menos de fé, começar a ter reações, vamos dizer assim, espelhando Cristo nas dificuldades, na tribulação, na situação. Porque nós rezamos não para Deus tirar de todo o mal. Alguns mal de morte Ele livra, alguns mal de doença Ele livra, mas tem outras doenças que Ele já deixa acontecer para aumentar a minha fé, para converter, através dessa doença, você converter pessoas, através desse caso acontecido na sua família, você fortalecer a fé e fortalecer a fé de outras pessoas que estão passando o mesmo problema, e entender que todos nós temos problema. Então seguir Cristo não significa que você não vai ter cruz, porque cruz é esse detalhe, essas coisinhas que você acha que não é, mas é. A cruz que você acha que a gente vai... Porque muita gente acha que a cruz vai ser de madeira que Jesus carregou. Pegue sua cruz e siga-me. Não é aquela cruz de madeira, né? Não é essa, não. É os problemas, é a dificuldade do dia a dia. É essa cruz que Jesus fala. Então, tudo isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Não temos o negócio de, não vai acontecer nada de ruim, não. Nós agora está rezando, nós está na igreja. Coitado de você, está pensando isso. Não pense assim, porque quanto mais você reza, é que o demônio vem com força em cima de você. Eu estou falando aqui porque não é que eu já vi falar e estou presenciando essas coisas. Eu não sei daqui para frente o que vai ser de mim, mas eu estou aqui. Por enquanto estou aqui na luta. Luta diária. Então, veja que seguir Cristo não é dizer, vai ter problema mais não, agora eu vou vencer. Não. Muitas vezes você vai cair, levantar, e quando você perceber, muitas das vezes, você achou que está tão longe. Aí quando acontecer algo na sua vida, uma queda pesada, você vai dizer assim, parece que não dei foi nada na caminhada em Cristo. Porque não é fácil. Então, a leitura ela é muito clara. A segunda leitura. Então vamos, gente, cada um de nós refletir mais um pouco sobre nossos dia a dia, esse ano que se reinicia, que nós reinicie também a nossa fé junto, renovada a nossa fé junto.